Eu estou falando lá de competência, que quando você faz uma relação privada, um contato privado, você define o foro. Só para encerrar a aula anterior. Define o foro quando você faz isso, tá bom? Não esqueçam, tá bom? O foro é definido lá nas regras de competência. Quando você faz um contato privado, você define a competência e define qual foro vai ser onde vai dirimir aquele contrato. Fiz um contrato aqui em Taguatinga. O foro de Taguatinga será o juiz competente. Aí a competência é relativa. Mas se o governador, a competência é absoluta, é do STJ. Se o deputado federal, a competência é absoluta, Supremo. Beleza? E aí os atos processuais. O que são os atos processuais? Que são os atos que vão manter a conexão e interdependência para uma unidade teleológica do processo. São solenes, publicados, né? E normalmente eles são legais, impessoais, morais, eficientes. Eles têm toda uma regra para os atos processuais, porque tem que ter, normalmente são escritos ou até mesmo são orais, e aí tem o que? A petição inicial, né? Via escrita. Né? Você tem os principais atos, os atos das partes, postulatório, o dispositivo e o instrutório, o ato à parte. Né? Então, os atos do juiz, decisões interlocutórias, sentenças e despachos. Então, quem peticiona é uma parte. Quem dá o despacho, saneador, é o juiz. Quando o juiz decide uma questão interna, é uma decisão interlocutória. Quando ele dá uma sentença, ele finaliza o processo. Então, tem que saber isso. Então, a decisão interlocutória cabe agravo. Da sentença, apelação. Do despacho não cabe nada. Né? A sentença é uma situação definitiva. Os acórdãos são sentenças por colegiados. O resumo dos colegiados. Né? Então, as decisões interlocutórias também têm caráter decisório. Então, mas não colocam fim ao processo, pode agravar. Da decisão cabe agravo, da sentença apelação. Do acórdão do Tribunal de Justiça, recurso especial no STJ. Do recurso especial no STJ, recurso extraordinário no Supremo. Existe uma série de regras que vocês têm. E os atos processuais dos auxiliares da Justiça são os termos, as certificações, as ocorrências, as juntadas e tudo que faz o processo andar. São os atos auxiliares da Justiça. Os atos das partes, os atos do juiz, atos auxiliares das partes. E aí nós temos o que nós chamamos de nulidades processuais. Quando a nulidade ataca diretamente uma questão, a parte, a advocacia, aí é nulo. Uma questão de capacidade postulatória, o processo é nulo, de pleno direito. Mas quando o processo ataca só uma irregularidade processual, o juiz pode convalidar. Se o processo foi anulável no momento que o juiz descobriu aquela nulidade relativa, o juiz vai convalidar até ali. E dali da frente ele vai e muda. Mas ele não vai retroagir. Nulo ele vai retroagir. Então, a irregularidade eu convalido. A nulidade, né, ou anulabilidade, é um vício que vai prejudicar o processo até onde ele foi descoberto. E a nulidade absoluta, o processo é nulo de pleno direito. E aí vai ter que ser. E quando há uma inexistência de qualquer coisa, o processo é válido. Tá bom? E aí, nós vamos falar um pouquinho do tempo e lugar dos atos processuais. 6 da manhã às 20 horas. O oficial de justiça vai chegar na casa da pessoa às 6 da manhã. Fica ali, 5h30 acordando e tal. O cara apareceu, puf, citação do réu. Né? E o lugar dos atos processuais nas audiências, apresentação das peças processuais, o juiz identifica as partes, né? Normalmente o processo é feito, claro que o presidente da República tem uma série de benefícios, né? Normalmente o tempo dos processos é importantíssimo. Juiz, se você perder o tempo, então, por exemplo, você perdeu o momento daquela ação, a preclusão. O tempo no direito é fundamental. Preclusão, prescrição e decadência. Na preclusão, você perde o direito do ato processual. Na prescrição, você perde o direito de ação. Na decadência, você perde o direito material. A matéria não é fácil, não. Mas elas existem aí, são enfrentamentos processuais que se faz na causa. Não pode esquecer isso aí. Porque os prazos hoje
unificaram bem no novo Código de Processo Civil, eles unificaram bem os prazos, né? Normalmente 15 dias, né? E os prazos comuns, né? E aí os prazos legais, os prazos particulares. Então depende do juiz, quando o juiz vai definir a questão processual, os prazos próprios, os prazos dilatórios, imperemptórios, impróprios e próprios. Você tem que entender como funciona esse. O juiz fixa um prazo para as partes. Tá bom? Então, o importante do advogado não perder prazo. Pode perder a mãe, mas não pode perder prazo. Isso é brincadeira, claro. Então, a questão do tempo no direito é muito importante para não acontecer a preclusão. A preclusão também é um fenômeno que impacta diretamente o processo. Preclusão temporal. Nós estamos na discussão da fase instrutória. Tu já quer fazer a rolar testemunha. O juiz fala, doutor, eu estou na fase da instrutória. O senhor já quer rolar testemunha, a parte nem rolou a dele ainda. Acompanha aí o processo. Eu quero juntar as provas. O juiz, não, doutor, não abriu o prazo para a prova ainda. Entendeu? Então tem que entender. A lógica onde você pratica um ato que viabiliza o outro. E a consumativa, né, você pagou a dívida e depois quer recorrer. A preclusão consumativa. Daqui a pouco a gente continua para encerrar.